O GeoGebra nos permite explorar muita coisa sobre a circunferência trigonométrica, desde a própria construção, unindo os eixos cartesianos com uma circunferência de centro na origem e raio 1, onde a gente pode marcar os pontos de interseção dessa circunferência com os eixos cartesianos, nomear os eixos agora como sendo cosseno e seno, ao invés de x e y, como no plano cartesiano. Podemos colocar também um ponto representando um ângulo na circunferência trigonométrica. No caso ali, o ponto P coincide com o ponto A, né? Está exatamente no ponto de abscissa 1 e ordenada 0, que agora passa a se chamar, respectivamente, eixo dos cossenos e eixo dos senos. Então, a gente passeando com esse ponto na circunferência trigonométrica, a gente vai conseguir determinar vários ângulos. Então, vamos colocar aqui um segmento representando o ângulo e vamos passear com esse ângulo. Quando a gente passeia com esse ângulo, todo o ângulo na circunferência trigonométrica é marcado a partir do eixo horizontal, agora eixo dos cossenos, em relação a esse segmento que é o raio da circunferência trigonométrica. E a gente consegue dar livremente uma volta nessa circunferência trigonométrica e a gente tem ali registrando todos os valores entre 0 e 360, dando uma volta completa na circunferência. Interessante também é a gente poder mostrar a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é igual a 1. Então, para isso, a gente tem que determinar um triângulo retângulo nessa circunferência, fazendo a projeção do ponto P, ou seja, determinando o cosseno e o seno geometricamente através das projeções do ponto P no eixo dos cossenos e no eixo dos senos, o que a gente faz com rapidez. Então, projetando no eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, a distância da origem do sistema até esse ponto de projeção vai nos dar o segmento que representa o cosseno de um ângulo. E a projeção a partir do ponto P no eixo vertical vai nos dar o segmento que, partindo da origem, chegando até esse ponto de projeção, o seno desse mesmo ângulo. Então, observa que a gente tem um retângulo e esse segmento OP, né, que é o raio da circunferência trigonométrica, é a diagonal desse retângulo. E a gente divide esse retângulo em dois triângulos retângulos exatamente iguais. E eu vou, então, ressaltar um desses triângulos, que a gente pode observar, então, que nesse triângulo que está pintado de vermelho, a hipotenusa dele é o raio da circunferência trigonométrica, igual a 1, e que os catetos são o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Então, a gente aplicando o teorema de Pitágoras, chega na relação trigonométrica fundamental. Então, uma das coisas que o GeoGebra também permite que a gente faça, mostrar a relação trigonométrica fundamental. Então, vou apagar aqui um instantinho o triângulo. A gente passa também com esse ponto no segundo, no terceiro quadrante, no quarto quadrante e consegue observar o que acontece com os valores do seno e do cosseno. Observando então os quadrantes onde o seno e o cosseno são negativos e positivos, e com isso a gente consegue ver também a relação entre a tangente desses ângulos nesses quadrantes, né? Dividindo o seno pelo cosseno, a gente consegue observar qual o sinal que a gente vai ter para a tangente. Aí pode trabalhar também em redução ao primeiro quadrante. É uma gama bem grande de recursos que o GeoGebra tem e que permite que a gente englobe muitos conceitos e conteúdos relativos à circunferência trigonométrica nessa figura. Então, outra observação que a gente pode fazer é sobre onde a função é crescente e decrescente. Então, se a gente for andando com o ângulo no primeiro quadrante, consegue observar que o seno aumenta conforme a gente vai passando e o cosseno diminui, ou seja, nesse primeiro quadrante, a função cosseno é decrescente e a função seno é crescente. Passando para o segundo quadrante, a gente consegue observar que as duas funções são decrescentes. No terceiro quadrante, a função cosseno é crescente e a função seno decrescente. Voltando e chegando aqui no quarto quadrante, conseguimos observar que o cosseno é crescente e o seno é crescente também.